oração e declaração da palavra. Então, não existe problema grande ou pequeno, nada que não se resolva com 10. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo de Deus, e de contínuo orava a Deus. E perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Uau, que coisa tremenda! Eu acredito que o nosso Deus ouve a nossa oração. Eu acredito que a oração sobe, no sentido figurado, não é que, né, Deus, enfim, é uma pessoa que não acredita que Deus pode cuidar dele, porque uma pessoa não dizima porque ele acha que faz falta. E se essa pessoa acreditasse que Deus não deixava faltar, ele dizimaria. É por isso que Malaquias diz que o não dizimista é um desviado. Voltar para o caminho é um desviado. Desculpa, sou eu que estou falando, é Malaquias. Tudo aquilo que é importante para mim, eu ponho dinheiro, irmão. É importante um carro, eu compro. É importante abastecê-lo, eu abasteço. É importante um plano de saúde, dinheiro. É importante uma casa, dinheiro. É importante um terno, dinheiro. É importante a obra de Deus, fora. Amanhã meu filho mais velho vai pregar pela primeira vez na igreja. E eu falei: cara, a igreja é tua. O que, pai? Eu falei: vai, porque eu estou indo para o Rio de Janeiro. Então você tem a oportunidade de dizer: Deus, eu quero minha filha na tua obra. Apóstolo, minha mãe está doente. Planta a saúde dela. Coma do fruto que você quer. Plante, dê um nome à sua semente. Eu não queria que você viesse aqui de qualquer jeito. Eu queria que você viesse e desse um nome à sua semente. Essa é uma noite profética, querido. Hoje está nascendo ministérios aqui. O anjo diz: eu vim por causa das tuas orações e das tuas sementes. O que você semeia traz resposta divina, traz resposta celestial. E esse era um homem que tinha uma necessidade espiritual muito grande. Ele queria demais conhecer Deus. E o anjo veio e disse assim: vá na casa de Simão Curtidor, lá tem um homem que ele vai te ensinar o que você precisa. E eu sei que ela sobe até a tua presença. Senhor, responde com chuva sobre as minhas sementes, e eu quero colher como está profetizado, como está prometido, a 30, a 60 e a 100 por um. E eu declaro que hoje é o dia do meu milagre plantado nessa semente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te louvar, Pai, nós queremos te dar graça por essa noite. Dia este, Senhor, que o Senhor não construa o seu passado para determinar o seu futuro. Coisas novas de Deus estão para acontecer na vida desses irmãos que estarão recebendo a unção aqui para pastorear, mas na sua vida também, coisas novas de Deus. Deixe já abrir o seu coração as grandes coisas que Deus vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. A Igreja Batista Salão deste lugar já presenciou muitos irmãos.
tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar de holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você pode repetir isso? Tudo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este lhe será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Diga, nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Por favor, ergue as mãos e libere para a oração. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós estamos nesse momento, nesse ato consagratório. Gostaria de ouvir as vozes da igreja orando nesse instante, que o nosso entendimento seja liberado, seja aberto, e mais do que ouvirmos uma consagração, mais do que um óleo derramado, mais do que uma palavra pregada, a tua presença paire sobre este ambiente, Senhor. A tua presença nos modifique, nos transforme. A tua presença, Senhor Deus, não nos faça apenas sentir, mas, ó Deus, nos envolver de tal modo que ao sairmos daqui tenhamos plena convicção de que o óleo da unção foi derramado sobre as nossas cabeças, sobre as nossas famílias, sobre as nossas gerações, que esse ambiente seja fechado para qualquer intervenção maligna, mas que haja um livre fluido do teu Espírito neste lugar. Senhor, para a louvor e glória do teu nome, em Cristo Jesus nós oramos. Quem pode dizer um amém e aplaudir a presença dele em nome de Jesus? Sobe a sua voz para ele em nome de Jesus. Deixa eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar da parte de Deus. Eu quero te dizer uma coisa que alguns aqui já me ouviram falar. Me perdoe aí os pastores que estão presentes, talvez eu vá tocar em algum ponto teológico divergente, mas biblicamente falando não existe óleo ungido. O ambiente não é um ambiente qualquer. Tudo que aqui está, quem aqui está, precisa estar cheio do óleo da unção do Espírito Santo, porque o que modifica uma nação, o que modifica uma geração, não é um projeto político, é uma geração de homens e mulheres cheios do azeite de Deus. Então, erguer as suas mãos, as suas voz, certeza precisa da unção do Espírito na nossa vida. Nós temos dito aqui, queridos, que tem muita coisa que a gente quer de Deus. Hoje, o apóstolo Paulo falou aqui sobre questão da oração. Eu também creio em oração, creio que a gente precisa orar. E eu tenho ensinado para a igreja que nada se faz sem oração, mas nem tudo se faz só com oração. Há coisas que eu, além de orar, eu preciso entender que a presença resolve. A presença resolve. Se Deus estiver presente, já está tudo resolvido, ainda que não esteja resolvido. Glória a Deus. Lucas, Mateus, irmã Ângela, vocês encararão inúmeros desafios, mas a unção resolve. Porque o óleo que será derramado sobre vocês será apenas símbolo daquilo que o Espírito de Deus quer fazer no ministério de vocês, no meu ministério, no teu ministério, na nossa igreja, no nosso ministério, por louvor da glória do Senhor. Porém, Deus deu critérios. Deus colocou aqui algumas ordens e ele disse o seguinte, verso 30: também ungirás a seus filhos e os consagrarás, porque unção é consagração, para que me oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: esse será o óleo sagrado. E a primeira ordem é o seguinte: não se ungirá com ele o corpo de um homem que não seja sacerdote. Mas eu não posso querer a unção. Mas antes de você dizer para Deus, antes de eu dizer para Deus o que eu quero, eu preciso saber o que Deus quer que eu seja. A unção não vem sobre quem quer, mas sobre quem é. Por isso a primeira providência de Deus na nossa vida não é nos dar o que nós estamos precisando, é nos transformar naquilo que ainda não somos. A primeira provisão de Deus não é nos fazer pessoas libertas de algum problema, embora tudo isso esteja no pacote. Mas a premissa de Deus é: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se resolve. Primeiro Deus
faço, Ele enxerga quem eu sou. Todo mundo peca, mas dependendo de quem é, o tratamento é diferente. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, mas se pecais, tem os advogados, mas é para quem é filho. Você pode dar uma olhada para os dois e falar assim: só tem advogado quem é filho. Você pode falar, só tem advogado quem é filho. Quem é? Filhinho, não tem. Não se ungirá o corpo de homem que não seja sacerdote. Ou seja, ele não estava nem ungido, mas ele já era. Aleluia. Feliz demais de estar aqui com vocês. Isso. Alô, bem? E eu queria, a gente precisa fazer determinados destaques que são importantes. Alguns aqui, e transmitir um legado para o pastor Sérgio, que está aqui. E foi através desse homem de Deus, um amigo, que essa igreja foi plantada. Viemos aqui no banco da praça, na praia, né? E 20 anos depois, apóstolo, eu tenho o Senhor aqui, não apenas como meu amigo, mas como uma referência, vendo entre muitos a unção dos meus filhos. Quero dizer publicamente muitíssimo obrigado pela confiança, muitíssimo obrigado. Nunca tive qualquer perturbação. Confesso que ficava preocupado com a tua vida. Eu queria confessar, mas você não foi muito desconhecido. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela confiança, muito obrigado mesmo. Quero sim dizer que eu me lembro que quando expirou os 3 anos do nosso acordo, digamos assim, né? O Senhor falou para mim: põe o nome que quiser, vá. E eu falei: posso tirar a comunidade, deixar a igreja, deixar o posso? Pode. E temos essa aliança até hoje. E eu quero dizer que depois de 20 anos, esse é o resultado das nossas sementes. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso. Pastor Ivan, pastora Marlene, meus padrinhos, irmãos Aços, pastor Luciano, que me chama, me deu a honra de ser, me chamar de pai. Um pai desse. E eu quero dizer que eu te tenho como referência de um jovem pastor, te tenho como referência. E pastor Nil, do seu, pudesse escolher um pai, eu escolheria o senhor. Seu paizão, pastora Beth, mãezona, nós amamos, o senhor sabe como eu estou feliz por ter o senhor aqui. Então assim, eu estou omitindo nomes, está acreditando, fiquem entregados, pastor Paulo, amigo demais. Temos momentos de oração e de palavras proféticas. Antes da gente fazer o processo da imposição de mãos, queria pedir que a igreja levantasse a mão. Queria começar pelo apóstolo Desílio. Vamos fazer declarações aqui no nome do Senhor Jesus. Por favor, os que sentirem esse desejo possam. Diante do Senhor estão prostrados filhos e filha, gente nascida do Espírito. Terão o caráter de Cristo aperfeiçoado. Não escandalizarão o Evangelho. Conduzirão em primeiro lugar a sua própria casa, a sua família, seus filhos. Nunca abrindo mão de ser exemplo para a sociedade. Como ministros do Evangelho, como apóstolos e profetas, nós declaramos a uma só voz, concordamos com o Espírito Santo, que vocês sejam consagrados, que vocês sejam ordenados ao ministério pastoral. Espírito Santo, revela para eles na intimidade. Revela exatamente o que você quer na vida de cada um
e concordamos que venha a unção do Espírito sobre cada um de vocês. Senhor, sabemos que pastores são presentes teu para o povo. Em Jeremias está escrito: e vos darei pastores. Pastor é um presente de Deus para o rebanho. E eu quero, Senhor Deus, como testemunha desta noite, junto aos meus irmãos sacerdotes aqui, dizer: Lucas, você é liberado para iniciar sua família. Você é liberado para iniciar sua família. Família sacerdotal. Senhor, nós o abençoamos com porção dobrada, visão diária, pés velosos como da corça. Que o Senhor desate dons, que o Senhor desate, Senhor Deus, ferramentas novas, bem como na vida de tua filha, Pai, em nome de Jesus. Seja tua filha, Senhor Deus, modelo, exemplo, sabedoria, Senhor Deus, força para as mulheres desta casa. Mateus, seja o seu casamento blindado, como já foi orado. Que o Senhor desate o teu lado empreendedor, te abençoe e multiplique os empreendimentos da tua mão. Que o Senhor aguce o teu discernimento, o teu ministério de libertação seja desatado. Que o Senhor te use para libertar, para soltar as cadeias. É assim que eu oro, abençoando suas vidas em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor nos dará pastores com o seu coração. Lucas, coração igual a Jesus, venha sobre a tua vida, para você tocar, para você ministrar, para você alcançar pessoas. Você, Deus deu um chamado íntimo. Você ama vidas, e hoje o Senhor te reveste com autoridade para você edificar uma geração a partir de você que ame o Senhor também. Nós te enviamos esta noite com unção pastoral, para trazer para a casa do Pai muitos e muitos e muitos filhos que amam a Jesus através da tua vida. Que seja assim, irmão Jesus. Sobre a Senhora, meus ungidos, Senhora, essa noite, para que o seu coração também apareça nele, no coração de Jesus. E o seu ministério, junto a este ministério, possa cooperar no cuidado das mulheres, das jovens, das moças. Que a Senhora possa fluir no Espírito de Deus aqui nesse lugar. E que a unção que a Senhora vai receber esta noite marque a Senhora em duas estações bem específicas, antes e depois desse momento. Muitos saberão agora que de fato a Senhora tem chamado, e não será por causa de homens, mas será pela revelação daquilo que Deus já lhe deu, será testado pelo órgão do Senhor. Mateus, a palavra diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Você conhece o caminho do coração do Pai, e o caminho é a adoração. E eu concordo com os homens e mulheres de Deus essa noite, que você nasça como pastor, um pastor que seja visto por Deus, achado por Deus, como um verdadeiro adorador. Nós te abençoamos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia! Vamos para cá, irmão.
riscos do Evangelho. Nós erguemos e impomos as nossas mãos nas suas vidas e declaramos que jamais faltará a unção, que jamais faltará a autoridade, que Deus nos dará rebanho, sujeito, obediente, aliançado, unido, que o Senhor danificará as línguas feridas e validará a linguagem profética, que o Senhor nos dará sabedoria e inteligência de tal modo que ninguém poderá resistir àquilo que Deus constituiu. Declaramos, doravante, pastores constituídos, não somente sobre a comunidade, sobre a igreja batista Shalom, não somente sobre uma denominação, mas pastores de vidas, pastores de unção. Essa é a unção, 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 essa é a unção em nome de Jesus, essa é a unção em nome do Senhor Jesus. Que vamos unidos com autoridade, amados, com autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que o óleo da unção prevaleça. Eu tenho aqui com a voz chamando, eu tenho aqui com a voz. O Senhor está derramando um tempo novo, o Senhor está derramando um tempo novo. Sejam cheios da unção, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres com propósitos, homens e mulheres de aliança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, declaramos que toda oposição do pecado seja cancelada, toda oposição maligna seja anulada, toda ação do inferno não seja realizada. Nós declaramos que o protocolo do céu prevalecerá para a glória do nome do Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja em concordância, diga bem forte. Pastor Lucas, Pastor Mateus, Pastor Ângela, levanta-se para um novo tempo. Nós os declaramos pastores para um novo tempo, pastores para uma nova geração. Bendito seja o Senhor que me deu vida para poder ver minha descendência, não me substituindo, mas dando sucessão ao legado. Declaro que vocês serão melhores do que nós. Declaro que vocês farão uma obra onde a boa mão do Altíssimo nos honrará. Que vocês viverão dias tremendos na presença do Senhor. Que o ministério não será uma angústia, será uma honra. Que os dias de choro não se compararão com o tempo de alegria. Que haja um ministério próspero em todos os anos, em tudo. Alguém pode dizer um amém em nome de Jesus?
Senhor, sem querer mesclar nada e nem roubar a graça e a unção do momento, vocês viram o seu pastor falando do quinto ministério de Efésios 4. Os pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, cada um desses que você ouviu citando, ouviu falando dos 5 elementos da unção, da unção. E é uma coisa que me chama muita atenção, é que você encontra no Novo Testamento a presença forte de 2 ministérios, e nem tanto citado os pastores. Quando eu pergunto para alguém, me cita um pastor no Novo Testamento, ele tem dificuldade de falar. E é hoje o ministério mais aceito. Mas quando você pergunta assim, me cita um mestre, me cita um profeta. E é interessante que em Atos, a igreja ela foi iniciada apostolicamente, mas enviando mestres e profetas. Os mestres precisavam ser enviados para evitar as heresias, para evitar os ensinos gnósticos, para proteger a igreja dos ensinos malignos. Os mestres, eles foram indispensáveis para o começo da igreja primitiva. E eu não sei por que hoje não há o reconhecimento ou o valor devido do que está sendo presente. Paulo e Barnabé foram enviados como mestres e profetas. E eu quero, como alguém que conhece o seu pastor há uns mais de 30 anos, dizer para você que eu reconheço na vida do pastor Marcos a unção de mestre que ele tem. O ensino flui da vida deste homem como água cristalina. Vai fluindo, vai sendo natural, e as coisas vão se tornando tão claras que é impossível você estar sentado e ser ministrado pelo pastor Marcos e sair com dúvida. A graça dele de fazer você ver o que estava lá e que você nunca viu é algo muito particular. E eu não sei, vocês são ovelhas dele, sabem dizer, pelo menos é o que eu sinto, que eu digo, cara, como é que esse cara viu isso e eu não vi? E como ele tem a facilidade de dizer assim, 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá, e é isso. E você vai ver, é aquilo, é didático, é firme, é claro e acima de tudo bíblico. Pastor Marcos não tem devaneios, ele não fica esbravejando do púlpito conhecimento próprio, mas revelação da palavra, fiel à palavra, fiel ao texto, fiel ao que Deus diz. E quando eu penso que já esgotou alguma coisa, ele vem com mais uma novidade. Vocês têm o privilégio de ter sobre a vida de vocês um mestre. E o pastor Sérgio falou, só acho uma boa oportunidade da gente reconhecê-lo, jogar, derramar o óleo sobre a vida dele e declará-lo publicamente mestre. Eu digo, estou dentro, mano, vamos embora. Eu acho que passou o tempo e a hora. A unção é familiar. Chega para cá, em nome de Jesus. Se puder ajoelhar diante do Senhor, cadê o óleo de unção? Igreja, levante suas mãos para cá. Pastores, digam amém comigo. Na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos a unção que está no nome de Jesus e a autoridade por ele liberada à igreja. E queremos nessa noite declarar: receba a unção de mestre sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Sejas tu um instrumento de cura, sejas tu um instrumento de direção. O Senhor usa os teus lábios para denunciar
mentiras satânicas, os engolos dos ensinos malignos. O Senhor te use para denunciar o escondido, o oculto, o engano e a mentira. Sejas levado de um canto para o outro desta nação e das nações, para tirar os carrapichos, as mentiras. O Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, seja a tua voz uma denúncia contra os sofismas. O Senhor te dê pregações nunca antes anunciadas, revelações novas, vinho novo e olho fresco. Que seja a tua voz, uma voz sábia entre os homens de Deus. Assim nós declaramos. Eu peço aos pastores, por gentileza, confirmem essa oração. Estamos aí sobre o pastor Marcos, nessa, em nome de Jesus. Amém, apóstolo Jesus, por gentileza. Não apenas um sentimento, mas a certeza de que estamos ungindo alguém que já é, alguém que já exerce o ofício. Nós abençoamos ministérios aqui de vários locais da nação brasileira e aqui no Rio de Janeiro. Nós te abençoamos. Assim, que você receba a unção dobrada para ser mais ainda ungida, capacitada, a companheira, a auxiliadora, a mulher de Deus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Mas eu não vou me alongar, apenas dizer muitíssimo obrigado. Bem-vindo a um novo tempo na história desta igreja. Bem-vindo a um tempo onde a unção pastoral está sendo derramada neste lugar. Deus fará de cada um de nós pastores nas nossas regiões, nos nossos territórios. Erga suas mãos e declare: eu concordo no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Nilton, por gentileza, nos despeça aqui com a impetração de bênção no nome de Jesus. Igreja Batista Shalom, diploma de consagração ao Santo Ministério Pastoral. Certificamos que Ângela Betânia Silveira Alves, presente certificado de pastora desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diploma de consagração ao Santo Ministério Pastoral de Lucas de Araújo Joaquim. Diploma de consagração pastoral de Mateus de Araújo Joaquim. Abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Nós servimos juntos durante um tempo, juntos, na mesma igreja. Foi um prazer, foi uma honra, foi um tempo lindo, maravilhoso, continua até hoje. E nós possamos ver agora, depois dessa unção sobre a vida de vocês, os juntos. Aleluia. Um vai ser pastor, outro vai ser médico, outro vai. Eu sei como Deus vai nos usar. Muito bem, gente. Toda honra, toda glória ao Senhor.